Eu cresci ouvindo de que Deus está no controle de tudo. E você? Por muito tempo, essa frase ecoou na minha vida. Entre a minha vivência de infância, fase de criança, minha fase de adolescência, até mesmo a minha fase adulta. Mas eu confesso para vocês que desde criança, desde pequenininha, eu sempre fui muito questionadora. E eu não entendia muito bem, de certa forma, eu não aceitava muito bem essa fala de que Deus está no controle de tudo. Eu pensava, se Deus pode tudo, eu via muitas coisas desconexas acontecendo do meu lado e aquilo eu não conseguia digerir, sabe? Não entrava numa concordância entre o que eu vivia. E essa dúvida ela vinha muito constante, por eu ser muito questionadora, desde sempre. Mas com o passar do tempo, a gente cresce ouvindo muito isso, que Deus está no controle de tudo. E essa frase, ela começou a me trazer muita paz. Porque eu falei, eu preciso acreditar nisso. Porque você acaba acreditando que realmente é isso. Eu falei, eu preciso acreditar que é isso. Mas eu sendo muito sincera com você, porque esse é o meu intuito do vídeo, eu vou falar pra você que era uma falsa paz. Porque ao mesmo tempo que me acalmava, também me acomodava. E incomodava ao mesmo tempo. Porque me fazia acreditar que eu não precisava fazer nada. Que bastava esperar, que de alguma forma Deus ia ajeitar tudo pra mim. E sabe o que causou tudo isso? Em uma grande fase da minha vida, em uma grande parte da minha vida, atrasos, sentimentos de estagnação, sofrimento que a gente não sabe de onde vem, aquela falta, aquele buraco que eu esperava que algo de fora me salvasse. Até que um dia caiu uma ficha e tanta para mim. E é isso que eu vim te contar aqui hoje. E eu espero que eu contribua para sua jornada. Sobre que eu posso dizer assim, a grande mentira que nos contaram, se eu posso dizer assim, uma mentira, mas só para a gente contextualizar sobre o que é Deus estar no controle de tudo, a mentira que nos contaram, né? Deus estar no controle de tudo é muito bonito, não é, gente? Parece até que é muito espiritual isso, mas quando você entende as leis do universo, quando a gente entende como Deus realmente se comunica com a sua criação, que somos nós, a gente percebe que essa frase ela não se encaixa. Porque se Deus estivesse no controle de tudo, gente, ninguém sofreria, ninguém passaria fome, ninguém estaria doente. Ou você acha que Deus gostaria de ter tantas coisas acontecendo à nossa volta, no nosso mundo, no planeta Terra, no planeta, não é nem no nosso país, é no nosso planeta. Você acha que Deus, que é puro amor, porque Ele é puro amor, Ele é tudo que há, Ele controlaria a sua vida para te ver quebrando, para te ver sendo machucada, para te ver sofrendo, para te ver vivendo em relacionamentos tóxicos, para te ver com a sua saúde destruída, sem paz? Gente, claro que não. Eu não acredito nesse Deus. Porque o que Deus fez, o que Deus faz é muito maior. Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu leis espirituais, leis universais, leis naturais que regem toda a nossa vida. Ele nos entregou ferramentas, mas ele nos entrega ferramentas de várias formas. Mas o controle, gente, Ele nos deu de presente. O controle da nossa vida, Ele nos deu de presente. A gente pode ter, gente, eu mesmo trabalho com terapias, eu trabalho com ferramentas poderosíssimas, existem as religiões, existem várias formas da gente poder viver uma vida mais fluida, né? Ter ferramentas para que nos ajudem a viver uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, e buscar. Mas o melhor presente de todos é o controle da nossa vida, o livre-arbítrio, o poder da escolha, sabe? Mas como isso funciona na prática, na vida real, no dia a dia? Eu vou te explicar, presta atenção. A sua vida hoje, ela não é reflexo da vontade de Deus. A sua vida hoje é reflexo da sua vibração.
é reflexo dos seus pensamentos, das suas escolhas e dos seus sentimentos diários. A vida não responde ao que a gente pede. A vida responde ao que vibramos. Eu sei, gente, que essa verdade ela pode doer e ela dói, mas ela liberta. Porque se foi você, pensa comigo, se foi você que criou tudo isso aí, mesmo sem saber, inconscientemente, mas é só você que pode mudar tudo. Olha que lindo. Se foi eu que baguncei, que fiz tudo isso, se tá na minha vida, é tipo como se você olhasse, desse 2 passos para trás e dissesse assim: se tá na minha vida, daqui que é meu, daqui que eu resolvo. Se a carapuça serviu, eu vou vestir, mas eu resolvo. Olha para sua vida hoje. Tudo que está fluindo foi você que permitiu vibracionalmente. E tudo que também está trancado, que está um caos, também está refletindo algo que está dentro de você. Você sabe que isso está lá dentro, inconscientemente está lá dentro. A gente tem o poder de despertar, todos nós. Essas coisas negativas e positivas são escolhas. E isso é tudo o que a gente pensa, o que a gente sente, é um conjunto, é um sistema de conjunto de pensamentos e de sentimentos que gera uma vibração. Tudo, porque são nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações e tudo forma uma assinatura vibracional que corresponde a tudo que a gente é. E o que a gente reflete do lado de fora. E o nosso corpo, sendo um campo eletromagnético, ele magnetiza tudo que está ao nosso redor. Eu vou te trazer aqui o que a neurociência prova, tá? Isso não é eu aqui que estou inventando coisas, gente, da minha cabeça. Isso é o que eu já imaginava, mas a própria neurociência já provou que os nossos pensamentos, eles geram emoções. Presta atenção, ó. Os nossos pensamentos, eles geram emoções. Olha que lindo. E nossas emoções alimentam esse campo vibracional. E esse campo vibracional, ele vibra 24 horas por dia. E adivinha? É esse campo que se conecta com o universo. Ou seja, se você está vibrando escassez, se você está vibrando no medo, na rejeição, na culpa, não tem milagre que te alcance. Porque você está sintonizada, você está totalmente sintonizado na frequência do quê? Daquilo que você não quer. Deus não te pune. Deus não nos castiga, apenas responde à nossa frequência. É como se você ligasse o rádio, se você sintoniza na estação errada, você não ouve a música que você queria, mas não é culpa do rádio, concorda? Nem de Deus. É só você mudar a frequência, a rádio. Porque Deus entrega, gente, tudo nas nossas mãos, mas a escolha, o controle é da gente. E aqui vem a chave, a grande chave. Deus não controla, Ele entrega. Ele te entrega possibilidades, Ele nos entrega caminhos, Ele nos entrega recursos, Ele nos entrega oportunidades, pessoas, sinais. Mas quem precisa escolher, para você ver, Ele entrega todas as possibilidades do mundo, todas as infinitas, tudo. Mas quem precisa escolher? Somos nós. Quem precisa decidir mudar? Somos nós. Quem precisa limpar as dores, curar os traumas, mudar aqueles pensamentos enlouquecedores que ficam na nossa mente? Quem precisa? Quem precisa levar a vibração? Somos nós. Aí você pode dizer: Geisa, mas então eu não preciso de Deus? Muito pelo contrário. Sem Deus nós não somos nada, nós nem existiríamos. Ele é a fonte de tudo que é, de tudo que há. Ele que nos deu a vida, o sopro da vida. Nós somos a centelha de vida. Nós estamos aqui como uma centelha de vida. Nós somos a vida, a consciência. Nós somos a extensão dele. Mas, e por ele nos amar tanto, olha só, que ele nos livra, sabe, desse peso. Ele nos liberta de todos os males. Muitas vezes da gente mesmo, desses pensamentos enlouquecedores mesmo. Mas ele nos ama tanto, que Ele nos ama livre, que Ele nos quer ver livre. Nós temos as nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões, podemos usufruir das nossas próprias vontades. E é na liberdade que você cocria a sua realidade, porque nós criamos juntos com Deus, né? Eu sempre falo aqui que nós não somos criadores da nossa realidade, nós cocriamos, porque o Criador é Ele, é Deus, e nós somos o co-criador da nossa história, né? E muitas vezes o que acontece?
A falsa, a gente acredita que não, a gente acredita assim em Deus, eu acredito, né? Porque a gente tem uma crença falsa. A falsa fé que paralisa. A falsa fé que paralisa versus a fé que transforma. E sabe qual é o problema? Que ensinaram pra gente a fé que paralisa. Porque se for da vontade de Deus, já vai acontecer. E aí é que tá. Você não age, você não se cura, você não muda a sua vibração. Você só fica esperando. Não acontece, aí você se frustra, sofre e ainda coloca a culpa em Deus. Mas existe uma fé que ativa, que transforma, aquela que diz, essa sim, gente, olha, eu e Deus somos um. Eu ajo no natural, porque Deus opera no sobrenatural. Eu mudo aqui dentro e o universo responde lá fora. Essa sim é a fé verdadeira, gente. Isso, para vocês, tem que se tornar um mantra, sabe? Porque isso liberta. Eu e Deus somos um. Eu ajo no natural. Deus opera no sobrenatural, porque Ele opera no sobrenatural. E eu mudo aqui dentro e o universo responde lá fora. Essa é a verdadeira fé, gente. Um exemplo simples que eu posso te dar aqui é um exemplo muito prático, que você vai coincidir com a sua vida no seu dia a dia. Quantas vezes você já orou por um milagre financeiro? Mas lá no fundo, pensa bem, lá no fundo você estava vibrando na escassez, olhando sua conta e dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir, dinheiro é difícil, tudo dá errado para mim, o dinheiro não aparece, e aí o dinheiro não vem, nada acontece. E aí você se pergunta, por que Deus, por que o Senhor não me responde? Mas Deus respondeu. Aí é que tá, só que você não estava vibrando na estação do milagre. Lembra de eu querer escutar a rádio, a 104.5, e eu sintonizar na 107.1? Não está na mesma frequência. Quantas vezes você pediu um amor, quantas vezes você pediu um relacionamento abençoado, mas lá no fundo você vibrava rejeição daquele certo antigo relacionamento, você vibrava no abandono, nos traumas mal curados, no medo de se entregar e sofrer tudo de novo como você sofreu. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você vibra. E isso é mágico, gente. Entendendo isso, a gente une a física quântica, a gente une a ciência, a gente une a espiritualidade, a Bíblia, une o poder espiritual, universal, e todos eles se encontram no mesmo lugar. Mas entendendo que, como eu estou fazendo aqui para vocês, eu estou aqui hoje fazendo o quê? Para te lembrar que o controle da sua vida está nas suas mãos, independente de religião, independente qual é a fé que você professe. Deus, Ele é a fonte, Ele é a centelha, Ele é o amor, Ele é o sustento, Ele é tudo. Mas Ele não te controla, Ele entrega e te dá o direito de escolher todos os dias o que você quer. Então, escolha agora sair do piloto automático. Escolha se curar, se alinhar, se libertar, porque a sua vibração cria a sua vida. E se você sentiu esse chamado no seu coração, escreve aqui nos comentários, eu assumo o controle da minha vida. Compartilha essa mensagem com alguém que você ama. E se inscreve aqui no canal, porque aqui toda semana eu trago mensagens que unem espiritualidade, neurociência e vibração, para te ajudar a viver a sua melhor versão. Porque somos livres, lembra-se disso. E se você quiser se aprofundar, se libertar de verdade, aqui na descrição tem um link para você agendar a sua sessão individual de terapia comigo. A sua nova vida, ela começa agora, ela precisa começar agora. Então, você lembre-se, gente, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Recebe essa verdade e comece hoje, não amanhã, a transformar sua vida hoje. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Gente, é apenas uma explicação baseada nas leis universais, independente da sua fé. Procure entender com carinho que o nosso Deus, se assim você acredita, com certeza você acredita, que você está aqui me assistindo,
Ele está no controle de tudo, sim, gente. Mas Ele está no controle a partir do momento que nós assumimos o controle da nossa vida, daquela que queremos viver. Sem isso, Ele permite. Ele já te deu o sopro da vida. Ele já te deu a vida para que você pudesse escolher o que você quer viver aqui. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, o direito, o esquerdo. O que eu quero fazer? O bem, o mal? Vou para a direita, a esquerda, a escolha sempre é nossa, é sua. Então eu resolvi andar com a minha vida, gente, de uma maneira, utilizar essa forma, para que não só quando as coisas boas acontecem na minha vida, eu falo assim, nossa, eu consegui, muito obrigado, mérito meu e Deus. Aí eu falo que é Deus na minha vida. E que foi um puro mérito meu, juntamente com Deus. Mas quando as coisas dão errado, a gente coloca tudo na conta de Deus. E acha que Ele é que está usando aquele problema para me punir por algum motivo. Não entendendo que eu fiz as minhas ações, meus sentimentos, meus pensamentos que me levaram a ter aquilo na minha vida, mesmo que seja inconsciente. Porque aquilo aconteceu, eu vibrei e aquilo voltou para mim. Imagine um imã, gente. Nós somos um imã. Isso aqui é um campo, isso é um campo atrator, é um campo eletromagnético. Então tudo que a gente emite, ele devolve pra gente, nós somos reativos. Então é um exemplo fácil da gente começar a ter pequenos passos diários, pequenos hábitos diários, de ser mais positiva, de não reclamar, de não estar mais em rodas de fofoca, gente. Se você tem o hábito de falar das outras pessoas, de estar sempre reclamando de tudo, a dona de casa, nós somos donas de casa, a gente sabe como é difícil. A gente tem muitos afazeres diários no trabalho, em casa. Uma louça a gente vai reclamar, uma toalha que está ali a gente vai reclamar, sabe? Uma buzinada no trânsito já é motivo de reclamar, de você se estressar. Gente, existe... Eu também me policio 24 horas, porque são coisas do nosso cotidiano, nós somos seres humanos, todos iguais em perfeição, né? Imperfeição em matéria, mas ainda a gente está caminhando para a nossa evolução. Mas nós precisamos nos policiar diariamente, com pequenos hábitos diariamente, a gente consegue ver transformações assim, gente. Começa no micro para o macro, sabe? Começa muitas transformações na vida da gente. E você começa a ver realmente que é tudo tão maravilhoso viver dessa forma, que você começa a enxergar a vida. Quando você se olha, você fala assim, nossa, uau, minha vida está muito mudada. Eu mudei, foram essas mudanças que me fizeram estar nessa vida, nessa vibração. Então, gente, eu jamais vou falar assim pra você, eu vou te dar um mantra aqui que 24 horas você vai resolver sua vida. Gente, não existe nada que acontece assim. Nem uma mensagem curtinha, rasa, nada que eu fizer assim, um pozinho de pirim-pim-pim que as coisas vão acontecer. É uma construção, gente. Trabalhar com seriedade é isso, é eu te trazer sim umas ferramentas para que você possa mudar, mas você trazer a mente para que você faça da sua vida pequenos hábitos diários que vão fazer diferente. Gente, é um banho que você tome. Você toma um banho, né? Se hoje você tomar banho, você toma banho hoje e amanhã você não precisa tomar banho. Você precisa ter comportamentos, hábitos diários. Já pensou, vamos parafasear aqui, só para finalizar. Lançaram um sabonete que você precisa ficar uma semana sem tomar banho. Gente, será? Aquilo superficialmente pode até ser, você não fica com odor, fica aquela carcaça mais limpinha, mas e por dentro? E a sensação que a gente sabe que é de sentir água caindo, de limpando a impureza, porque é uma sensação que a gente não consegue explicar o quão prazeroso que é tomar um banho, a água caindo, como limpa, porque não limpa só a nossa carne, limpa a nossa alma. E a gente doutrinar a nossa mente, permitindo que coisas positivas entrem na nossa mente, é isso. É diariamente eu limpando o lado de dentro, assim como eu limpo o meu externo. Assim como a gente corta o cabelo, veste uma roupa limpa, toma um banho. E lá dentro, como que tá? Então a gente precisa cuidar da nossa mente. Deus está no controle de tudo, sim. Mas Ele nos possibilita
Ele nos entrega as infinitas possibilidades do que a gente quer viver. Aí sim, Ele está no controle de tudo. Quando a gente o permite, que Ele fique, que Ele seja o centro da nossa vida, mas tendo congruência, tendo pensamento alinhado, sentimento alinhado e ação alinhada. Aí tudo começa. Mas quando tá tudo uma bagunça e falar Deus está no controle de tudo e você fazendo as coisas erradas e você continua no erro e você continua e continua, como que Deus está no controle disso? Quem está no controle é você. Mas a partir do momento que a gente se coloca para que Deus seja o centro da nossa vida, aí sim as coisas começam. Aí o universo colabora e a gente começa a sintonizar devagarzinho as coisas. E aí o de repente, que não é de repente, acontece. É simplesmente as sementes que você um dia plantou e que de repente, talvez sim, em 24 horas você ressignifique ou sua vida se transforma. Mas o 24 horas foi um dia lá atrás, a sementinha que você plantou e deixou Deus estar no controle de tudo. Gente, agora finalmente eu vou finalizar para esse vídeo não ficar muito longo. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho na vida de vocês. Não esquece de deixar o seu comentário, se inscreva no canal, que deixa seu depoimento, se assim você se sentir à vontade. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar pra gente bater papo, tá bom? E se precisar de uma consulta terapêutica individual, entra aqui no meu link que você será direcionado para uma página para que a gente possa conversar e ter essa conversa mais intimista, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!